Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso Questão de Linguagem. Pois é, a UEL finalmente confirmou, teremos a sua prova, a fase única do vestibular de 2021, no dia 30 de maio. Então agora os vestibulandos têm um norte, os vestibulandos já sabem quando, né, irão fazer a prova e com isso a gente consegue pensar aí já num cronograma de estudos, a gente consegue colocar ordem na casa. Legal. E para te ajudar nessa tarefa, né, para te ajudar aí nesse momento de preparação, né, nesses últimos dias, eu trago a resolução da prova de 2020, a pedido de um dos inscritos aqui do canal, né? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui e, de repente, nos comentários ali, diga alguma coisa que você acha que poderia, né, ser contemplado num vídeo e tal. Se der certo, eu coloco no cronograma, né? Eu tenho uma ordem aqui dos temas de que vou tratar no canal e, de repente, eu consigo sim te ajudar, né? Consigo satisfazer essa sua dúvida, essa sua demanda. Tá? Então vamos lá, vamos falar da prova de 2020, só que antes eu preciso explicar por que eu fiz algumas escolhas, né? A prova é bastante longa, então eu selecionei, tá, algumas questões de análise linguística. Por que eu estou fazendo isso, né, esse recorte? Porque as questões de literatura cobram obras que não serão mais tema de questões deste ano aqui. Então, se você olhar lá na prova de 2020, você vai ver, né, conteúdos que não aparecem mais de literatura. Então, por isso eu escolhi fazer só análise linguística. Eu peguei só questões do tipo teste, não peguei a antiga segunda fase dissertativa, tá? Por quê? Porque essa única fase será do tipo teste. Se você ainda não viu o vídeo em que eu explico as mudanças da prova, dá uma olhadinha, eu vou deixar um card aqui do lado para você, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz um levantamento estatístico bem legal lá, mostrei alguns exemplos de questões, tá? Então fica a dica aí desse material que já está aqui no canal. Deixa eu te trazer para o meu quadrinho aqui. E aí a gente consegue conversar sobre essa prova do vestibular de 2020. Legal. Temos aqui um texto, né, relativamente longo, alguns parágrafos aí, que servem as questões de 12 a 17. Essa é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Então vejamos, né? Eu vou fazer a leitura, tá? Porque há uma questão, pelo menos aí, que cobra de você a depreensão mesmo dos conteúdos, tá? Então essa é uma prova, já fica aqui a primeira dica, em que não adianta fazer aquela leitura diagonal, não adianta você fazer uma leitura pela metade, uma leitura a olho. Eu acho que vale muito a pena você começar lendo o texto, tá? E meio que esquadrinhando, meio que tateando aí o terreno, tá? E demarcando para você saber onde é que você tem que procurar as respostas, né? Quando você chegar na questão e olhar aquilo que é pedido para você, você já sabe para onde voltar. Tá? Então, ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura um analista para tratar um complexo de inferioridade. Porque só ele acha que se sentir inferior é doença. Todo mundo é tímido. Os que parecem mais tímidos são apenas
os mais salientes. Defendo a tese de que ninguém é mais tímido do que o extrovertido. O extrovertido faz questão de chamar a atenção para a sua extroversão. Assim, ninguém descobre sua timidez. Já no notoriamente tímido, a timidez que usa para disfarçar sua extroversão tem o tamanho de um carro alegórico, daqueles que sempre quebram na concentração. Segundo minha tese, dentro de cada El que Maravilha, existe um tímido tentando se esconder, e dentro de cada tímido existe um exibido gritando: "Não me olhem, não me olhem", só para chamar a atenção. O tímido nunca tem a menor dúvida de que quando entra numa sala, todas as atenções se voltam para ele e para sua timidez espetacular. Se cochicham é sobre ele, se riem é dele. Mentalmente, o tímido nunca entra num lugar, explode num lugar, mesmo que chegue com a maciez estudada de uma noviça. Para o tímido, não apenas todo mundo, mas o próprio destino não pensa em outra coisa a não ser nele e no que ele pode fazer, né? E no que pode fazer o destino para embaraçá-lo. O tímido vive acossado pela catástrofe possível. Vai tropeçar e cair e levar junto o anfitrião. Vai ser acusado do que não fez. Vai descobrir que estava com a braguilha, né, com o zíper aberta o tempo todo, a braguilha aberta o tempo todo. E tem certeza de que cedo ou tarde vai acontecer o que o tímido mais teme, o que tira o seu sono e apavora os seus dias. Alguém vai lhe passar a palavra. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isto não é vantagem. Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos, multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos. 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela... Não adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Luiz Fernando Veríssimo, da timidez, em Comédias para se ler na escola, né? Uma coletânea, uma antologia de crônicas publicada em 2001. Eu queria só comentar uma coisinha, o título dessa crônica, né, da timidez. Normalmente, quando você tem textos, né, que começam com essa preposição de, né, com o sentido de a respeito de, né, sobre, então esse é um texto sobre a timidez, a respeito da timidez, normalmente isso, né, você encontra em ensaios, tá? Então esse é um texto, tá, que é uma crônica, mas é uma crônica ensaística, né? Ela funciona como uma reflexão sobre um tema, tá? Então ali ele está no limite entre a crônica e o ensaio. Belezinha. Acerca dos recursos linguísticos semânticos utilizados nos 2 primeiros parágrafos da crônica, assinale a alternativa correta, tá? Então olha só, né? A nossa querida UEL nos cobra a respeito de recursos linguístico-semânticos, né? É como se pede para você fazer análise linguística. Minha gente, é super importante que vocês percebam. As questões da UEL são questões trabalhosas, tá? Não estranhe se você tiver que ir e voltar ao texto várias vezes, porque numa questão como essa aqui de número 12, sim, você tem que testar, você tem que checar alternativa por alternativa, tá? E mais uma coisa importante, olha só, no fragmento tão secreto que nem ele sabe, o pronome ele
Presente na oração, com sentido de consequência, refere-se ao termo notório, citado anteriormente. A gente tem que checar duas coisas aqui nessa alternativa, tá? Primeiro, essa oração tem o sentido de consequência, né? É verdade, tem, né? Tão secreto, mas tão secreto, que em consequência disso, nem ele sabe. Então tem uma noção consecutiva aqui, né? Essa primeira etapa aqui está correta, né? Então isso aqui está inicialmente legal. Agora, refere-se ao termo notório citado anteriormente. Se você voltar lá no texto rapidinho, você vai ver que, né, tem uma sequência aí de retomadas anafóricas que vão sempre apontando para o tímido. Então, o tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ele, o tímido, ficou notório por ser tímido, então ele, o tímido, tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ele, o tímido, ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando, o tímido, né? Junto com os outros, e sua timidez, a timidez do tímido, seja apenas um estratagema, quer dizer, um plano, né? Para ser notado. Tão secreto que nem ele, o tímido, sabe. Então, voltando aqui para a alternativa, refere-se ao termo notório, não, refere-se ao tímido. Então, olha só, esse distrator aqui, a gente chama de distratora, aquela alternativa que tenta te distrair da correta, do gabarito, né? Esse distrator aqui é muito forte, tá? Por quê? Porque ele é parcialmente correto, né? Então aqui ele apresenta uma informação incorreta, não tá legal, por isso a gente vai para a próxima. No trecho, porque só ele acha que se sentir inferior é doença, a ideia conclusiva é reforçada pela presença da palavra denotativa só, que indica inclusão, né? Sim, só é uma palavra denotativa. As palavras denotativas são espécies de advérbios, né? Os gramáticos não sabiam muito bem onde colocar essas palavrinhas, né? Porque elas não se comportam exatamente como advérbios, né? Então eles falaram, bom, vamos chamar isso de palavras denotativas, né? Jogaram ali num quartinho de despejo, né? Então fica assim, é verdade, né? Isso que o só indica inclusão. Beleza, essa parte aqui está correta. Agora a gente precisa checar o resto. Porque só ele acha que se sentir inferior é doença, a ideia conclusiva é reforçada pela presença. A ideia não é conclusiva não, tá? Por quê? Esse porquê aqui é explicativo, tá? Uma vez que só ele acha, tá? Então, de novo, né, outro distrator, né, outra alternativa distratora que é parcialmente correta, tá? Em relação ao termo para, em destaque no segundo parágrafo, o papel desempenhado e o efeito de sentido é o mesmo nas duas ocorrências. Segundo parágrafo, vejamos, tá aqui, né, um para aqui, outro para aqui. O extrovertido faz questão de chamar a atenção para a sua extroversão, né? Então você tem aqui essa expressão chamar a atenção para, né? Esse para é uma preposição, tá? Que introduz um termo aí que vai funcionar como complemento, tá? Uma preposição, então, que não tem matiz semântico, né? Não tem uma noção semântica, é uma preposição que funciona aí como um conectivo. Assim, ninguém descobre sua timidez. Já no notoriamente tímido, a timidez que usa para disfarçar sua extroversão, olha o outro para aqui. Esse para, além de conectivo, ele carrega uma noção, uma ideia, né? Ele introduz um elemento de valor adverbial, olha lá. Já no notoriamente tímido, a timidez que usa
a fim de disfarçar, com a finalidade de disfarçar, com o objetivo de disfarçar, né? Então, não dá para dizer que essas duas palavras, embora as duas sejam preposições, não dá para dizer que elas têm, né, a mesma função, tá? Então, vejamos essa alternativa aqui, não é boa, tá? Não é boa, não. A gente fica com a alternativa D agora, vejamos. A expressão, carro alegórico é utilizada no texto como exemplo de figura de linguagem denominada hipérbole. Vejamos aqui, né? Já no notoriamente tímido, a timidez que usa para disfarçar sua extroversão tem o tamanho de um carro alegórico, né? Olha que interessante. O carro alegórico funciona aqui como um exagero, né? Os carros alegóricos aparecem nos desfiles de carnaval, tal, como algo, né, absolutamente grande, chamativo, né, estrondoso, retumbante. Então, né, há sim um exagero proposital, e é isso que é a hipérbole, né? Então, há um exagero proposital aqui e há também, né, enxergo uma metáfora, tá? Mas não é isso que a questão nos cobra. Então, que tem hipérbole, tem, né? Tá valendo, então, essa nossa leitura aqui. Acho que dá para marcar com tranquilidade, sem medo de ser feliz, alternativa D, tá? Vamos checar aí. No fragmento assim, ninguém descobre sua timidez, o termo assim indica a noção temporal. Não, essa aqui eu acho que é a alternativa mais fácil, né, de você falsear, tá? No fragmento assim, ninguém descobre sua timidez, dessa forma ninguém descobre sua timidez, né? Então esse assim é conclusivo, né? É um pouco modal, um pouco conclusivo, tá? Temporal ele não é não. Então a gente fica com a alternativa D. De novo, então, uma questão super trabalhosa, né? Veja que às vezes o distrator carrega uma informação correta para te sacanear, então aquela leitura diagonal, né? Seja no texto, seja nas alternativas, não dá, tá? Você tem que ir vendo, né, dentro do item aquilo que você precisa investigar. Às vezes você vai ter que testar mais de uma informação por alternativa. Legal, essa foi só a primeira questão, hein? É uma prova muito, mas muito gostosa mesmo. Vamos para a questão 13. Sobre o trecho, e tem certeza de que cedo ou tarde vai acontecer o que o tímido mais teme, o que tira o seu sono e apavora os seus dias, alguém vai lhe passar a palavra. Assinale a alternativa que substitui corretamente os dois pontos sem alterar o sentido original. Gente, olha só, mais uma questão de análise sintática, tá? Não é uma questão que te pergunta sobre nome de oração, tá? Mas é uma questão aí de articulação textual, né? Que vai investigar a sua capacidade de pontuar, tá? E de perceber, né, que esses dois pontos aí mantêm uma relação, né, entre as duas porções de texto, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. O que tira o seu sono e apavora os seus dias. Alguém vai lhe passar a palavra. Então é como se você tivesse uma explicação depois desses dois pontos. Isso faz com que você certamente assinale a alternativa A, né? Você tem aqui a noção de explicação, tá? Poderia colocar isto é, ou seja, né, a saber e assim por diante, tá? As demais alternativas não são boas não, porque carregam outras noções. Legal. Próxima questão. Essa questão a gente já resolveu no outro vídeo, tá? Em que eu faço comentário estatístico da prova. Já deixei o cardzinho aqui em cima, tá? Vou fazer rapidinho, mas de novo, é uma questão que te cobra bastante análise sintática, tá?
Acerca dos recursos morfossintáticos presentes no trecho, o tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Considere as afirmativas a seguir. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida, a oração funciona como principal. Olha só, é bem verdade, né? Essa aqui é a oração principal, tá? E aí aparece uma subordinada aqui, completiva nominal, né? Então você tem uma pessoa convencida. Quem é convencida, convencido de. Então você tem essa oração aqui que é subordinada, e aí depois aparece uma outra subordinada, tá? Veja que tem um E aqui. Esse conectivo E coordena essas duas subordinadas, né? Então, o tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e de que, né, seu vexame ainda será lembrado. Quando as estrelas virarem pó, é outra oração, tá? Então, dá pra gente desenhar esse período assim. Você tem aqui uma oração principal, abaixo dela você tem uma oração subordinada e outra oração subordinada. Essas duas estão coordenadas entre si. E aqui embaixo tem uma outra temporal, né, que é quando as estrelas virarem pó. Tá? Então, belezinha. Isso aqui é a oração principal, legal. Essa aqui é completiva nominal, bacana. Na oração, quando as estrelas virarem pó, o termo pó caracteriza o sujeito, estrelas. É verdade, aqui está o seu verbo, né? Aqui está o sujeito desse verbo. Esse verbo é um verbo de ligação e conecta o sujeito ao predicativo do sujeito. Belezinha. Então concordo com essa aqui também. Olha só como essa prova é ferrada, né, cara? Mistura análise sintática do período simples com composto e é isso aí. E no fragmento em que seu vexame ainda será lembrado, a oração tem sentido consecutivo? Não, mentira, né? Por quê? Porque ela é completiva nominal também, né? Essa terceira oração aqui, né? Belezinha. Então a gente fica 1, 2, 3, fica com a alternativa E de dado. Legal? De novo, uma questão bem pesada, bem trabalhosa mesmo, e vale, né, para esse tipo de questão aqui, você fazer essa análise sintática mais visual, né? Eu gosto muito disso, de representar cada oração com um quadradinho, com um bloquinho, né? E tentar entender quais são as relações entre elas. Tá bom. Questão 15. Sobre a crônica da timidez e suas relações com outros textos incluídos nas comédias para se ler na escola ou com crônicas de outros autores, considere as afirmativas a seguir. O traço cômico, exemplificado pela passagem em que o tímido tropeça, cai e leva junto ao anfitriã, prevalece sobre o lirismo, mais presente nas crônicas de outros autores. Minha gente, eu acho, tá, que eu comentei com vocês, né? A gente tem aqui sim um trecho que é, né, de uma crônica, mas eu acho que vale lembrar que a gente tem, né, uma pinta meio assim de um texto que é ensaístico, tá? Então vejamos, né? O traço cômico, exemplificado pela passagem em que o tímido tropeça, cai e leva junto a anfitriã, prevalece sobre o lirismo. Essa é uma cena engraçada, mas presente nas crônicas de outros autores. Então, eventualmente, né, você pode ter crônicas que estão associadas aí a um sentimento, né, àquilo que se discute no momento presente. Nem sempre a crônica é engraçadinha, né? Agora, é um traço do Luiz Fernando Veríssimo esse humor, né?
Então, concordo, né, que a gente poderia marcar sim essa aqui como correta. O componente narrativo aparece em outras crônicas de comédias para se ler na escola de forma mais explícita do que em Da Timidez. Também é verdade, tá? Considero verdadeiro pelo seguinte: o que a gente tem aqui é uma crônica que tem um pezinho no ensaio, como eu comentei, né? A terceira, a crônica se constrói em torno de comentários e suposições. A crônica se constrói em torno de comentários de suposições e de experiências das vidas das pessoas tímidas. Essa opção pelo comentário aparece também em comédias para se ler na escola e é comum nas crônicas de outros autores. É verdade, né? Isso é verdadeiro. Sim, existe aqui, né, uma preocupação com aquilo que é cotidiano, com aquilo que é da vida, né? E isso você constata em outras crônicas também. A fala proferida por personagem no texto, não me olhem, comprova a força do diálogo como estrutura dessa crônica e de outras em comédias para se ler na escola. Gente, essa eu acho que é a única fala, né, dessa crônica aqui. Então comprova a força do diálogo como estrutura dessa crônica. Não, essa aqui não é boa não, tá? Acho que a gente fica sem sombra de dúvidas com 1, 2 e 3, alternativa B. Legal? Dá pra gente agora já olhar, né, com um certo distanciamento para essa prova aqui e perceber, né, que muitas das vezes você vai ter comparações do texto abordado com outros textos, né, que circulam aí, que pertencem ao mesmo gênero. Então, o seu conhecimento sobre o gênero textual é muito importante. Legal? Vamos para a questão 16. Sobre os 2 primeiros parágrafos, considere as afirmativas a seguir. A ideia de uma retumbante timidez conduz à notoriedade, por influência do impacto do adjetivo. Sim, retumbante, né? Aquilo que retumba, aquilo que soa, né? Faz barulho, como se fosse um tambor. Sim, é verdadeiro, né? A ideia da timidez como estratagema para ser notado corresponde à noção de que aquela timidez é falsa. Ah, legal, né? Sim, a timidez seria uma espécie de plano, né, para ser notado. Então, né, aquela timidez não seria timidez de fato. Agora a gente fica com 3 e 4. Pode-se concluir que o texto prevê como uma das expectativas sobre o tímido que ele seja desatento. Não é exatamente a desatenção, né? É a própria timidez que acaba complicando as coisas. Então, né, ele está tão preocupado com aquilo que as pessoas acham dele que isso desvia o foco, né? Então, acho que não é, né, uma questão de desatenção. O texto vincula a extroversão com o desejo de evidenciar a timidez encoberta. Não, a extroversão tiraria o foco, né? Eu sou tímido e aí eu me faço de extrovertido, né, para desviar a atenção dessa timidez. Então, não evidencia, né? Seria o contrário, então, seria para disfarçar. A gente fica com 1 e 2, é isso? Alternativa A. Uma questão, de novo, que não tem como você não ler o texto, tá? Você tem que ir, você tem que examinar, não dá para fazer aquela leitura desatenta, não. Vejamos agora a próxima. Sobre expressões e trechos dos últimos 3 parágrafos, né, dos 3 últimos parágrafos, considere as afirmativas a seguir. A timidez espetacular é ilustrada como
A timidez espetacular é ilustrada com as formas de entrada em um determinado recinto. Tanto a explosão quanto a maciez da noviça são espetaculares. A explosão né? Agora, a maciez da noviça é no sentido, né, de ir pisando assim de levinho para ninguém ouvir. Então, não, né, a maciez da noviça não é espetacular, não, tá? Vejamos, a gente tem, né, a seguir a expressão catástrofe possível tem como exemplos dos receios do time do conteúdo das frases subsequentes no mesmo parágrafo. Vamos lá, vou ter que voltar no texto. O tímido vive acossado pela catástrofe possível. Vai tropeçar e cair e levar junto a anfitriã, vai ser acusado do que não fez, vai descobrir que estava com a braguilha aberta o tempo todo e tem certeza de que cedo ou tarde vai acontecer o que o tímido... Beleza, né? Que ele vai receber a palavra, né? Então, dá sim para marcar, né, essa aqui como verdadeira. Legal. As situações embaraçosas em sintonia com o termo desconforto representam conjecturas do tímido que o levam a ter temores. É verdade, é verdade. A assertiva anterior meio que confirma essa, né? Ele tem medo dessa catástrofe possível aí. O trecho duas pessoas são uma multidão reforça a ideia expressa na frase imediatamente anterior, pois indica a suscetibilidade frequente a qual o tímido é exposto. Vejamos. Duas pessoas são uma multidão. Tímido. Alguém lhe passa a palavra. O tímido tenta se convencer de que mas isso não. Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos, multiplica-os por 4, sim, os olhos e os ouvidos, tal, para tentar pegar uma gafe dele, né? Então, cadê? Tá aqui, ó, questão 17. O trecho duas pessoas são uma multidão reforça a ideia expressa na frase imediatamente anterior, pois indica a susceptibilidade frequente a qual o tímido é exposto. É verdade, sim. E aí a gente fica com as três últimas, é isso? A primeira tá errada, a segunda, beleza. Ficamos com a letra E, né? Fechado, bonitinho. Então vamos lá, tá? As primeiras 5 questões aí pesadas, né? Questões difíceis. Vejamos. Leia o texto a seguir e responda às questões de 18 a 20. Projeto ajuda a interromper ciclo de violência contra as mulheres. Um texto jornalístico. Sergipe, um projeto, tem ajudado a interromper o ciclo de violência contra as mulheres. Foram 16 anos sofridos em silêncio até que ela resolveu dar um basta. Quando eu saí de casa, fui para a casa de minha mãe. Ele me ligou, esculhambou de tudo, falou que estava indo para a casa da minha mãe para me bater, para quebrar meus dentes, para fazer o que ele queria. Foi nessa hora que resolvi ir para a delegacia e prestei queixa da mulher. A queixa virou um acordo entre o casal. Ao invés de responder a um inquérito, uma vez por semana o ex-marido frequenta um grupo só para homens. Antes do primeiro empurrão, do tapa, geralmente existe agressão verbal seguida de ameaça. Os homens que foram denunciados por esse tipo de agressão estão no grupo para aprender a enxergar a mulher com outros olhos, com respeito, uma mudança de comportamento que fez romper o ciclo da violência doméstica.
A ideia do grupo é uma mudança de atitude, de comportamento, mesmo que você não concorde, está na lei, diz a psicóloga aos homens. Sandra Ayashi, Menta, doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe, tem um papel fundamental. Quando eles chegam ao grupo, a gente tem que sensibilizá-los de que aquilo que eles fizeram é algo que é uma agressão ao outro, disse. A cada encontro, novas descobertas. Um homem que sequer admitia que era agressor, até na sexta reunião, e já mudou de atitude. Está na sexta reunião e já mudou de atitude. Conheço sim, reconheço que errei com ela. O grupo ajudou muito, graças a Deus. Mas se ele voltar a ser violento, a gente vai trabalhando numa escalada para os crimes mais simples, oferecendo a mediação. Houve descumprimento, a gente vai para a investigação com medida protetiva. Se ele descumprir, a gente pede a prisão, disse a delegada Ana Carolina Machado Jorge. O projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagarto. Começou há 6 anos e, nesse tempo, foi registrado apenas um caso de feminicídio na cidade. Pelo grupo, já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições. Estou aprendendo várias coisas. Se eu pudesse não errar, voltava para trás, disse o homem. Adaptado aí do portal G1. Legal. Vejamos a próxima questão. De novo, você tem aqui uma questão e vai te cobrar, né, as assertivas aí e o seu julgamento sobre elas. Vejamos, né? Sobre os recursos de pontuação empregados no texto, considere as afirmativas a seguir. As aspas, ao marcarem discurso direto, revelam um grau de informalidade do discurso, próprio dos textos opinativos. Não, esse texto aqui não é opinativo, não. É um texto informativo, né? Uma notícia. Tá bom, não. No trecho, a gente vai trabalhando numa escalada. Após os 2 pontos, há uma sequência com efeito de gradação. Sim, né? Eu me lembro que você tem aqui, ó, a gente vai trabalhando numa escalada para os crimes mais simples, oferecendo a mediação. Houve descumprimento, a gente vai para a investigação e aí depois cana. Beleza, né? Então você tem uma ascensão aí, você tem um efeito de gradação, é verdade. Em Sandra Ayashi, Menta, doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe, tem um papel fundamental. As vírgulas separam um trecho explicativo. Perfeito, é um aposto explicativo. As vírgulas utilizadas no discurso direto do primeiro parágrafo desempenham um papel fundamental de enumerar ações. Vamos lá para o discurso direto do primeiro parágrafo. Quando eu saí de casa, fui para a casa de minha mãe. Ele me ligou, esculhambou de tudo, falou que estava indo para a casa de minha mãe para me bater, para quebrar meus dentes, para fazer o que ele queria. Foi nessa hora que resolvi ir para a delegacia e prestar queixa. As vírgulas utilizadas no discurso direto do primeiro parágrafo desempenham um papel fundamental de enumerar ações. É verdade, né? Separam as orações aí que são coordenadas. Então a gente ficou com 2, 3 e 4. Alternativa E. De novo, uma questão trabalhosa. Leitura, sim, cuidadosa de cada afirmativa e, de novo, né, pontuação aparecendo aqui, tá? Vale ficar de olho. Questão 19, vamos lá para 19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características pertencentes ao texto. Apresenta linguagem formal, concisa, característica predominante em textos marcados pela presença do discurso direto. O que dá pra gente perceber é o seguinte, né? Nas situações em que aparece o discurso direto, tá? São essas vozes aí, né?
da delegada, dos homens, da mulher, né, que prestou a queixa. Você tem, né, a manifestação daquilo que a gente poderia chamar de fala coloquial, informal, muitas vezes, né? Embora, né, você tenha marcas ali de pessoas mais instruídas, né, na fala da psicóloga e da delegada, né, apresenta linguagem formal, concisa, característica predominante de textos marcados pela presença do discurso direto, não dá liga isso aqui, né? Não dá liga. Tá? Apresenta linguagem formal, nem sempre concisa, nem sempre característica predominante em textos marcados pela presença do discurso direto. Então todo texto com discurso direto vai ser com linguagem formal? Não, tá legal. A linguagem é informal, próxima da oralidade, atributo fundamental do gênero notícia. Não, né? O que acontece é que com oralidade está entre aspas. Então essa aqui também não tá boa, não. Com trechos cuja linguagem técnica predomina, o texto alcança o objetivo de interagir com o público-alvo. Não, né? Notícia, principalmente em jornal de grande circulação, não tem linguagem técnica. D. A interação com o leitor é satisfatória, dada a linguagem simples e concisa utilizada na notícia. Eu tô com essa. Vamos ver. A E. O fato de apresentar linguagem popular não padrão caracteriza a principal qualidade do texto. Também não. Belezinha, né? Então aqui, percepção do gênero textual, registro, né? Formal e informal, tá? Vale a pena ficar de olho também nesse conteúdo. E por último, vejamos, né, uma questão que, salvo engano, eu também já resolvi no outro vídeo, tá? Então a gente tem aqui a questão de número 20. Acerca do último parágrafo, o projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagarto. Começou há 6 meses e nesse tempo foi registrado apenas um caso de feminicídio na cidade. Pelo grupo já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições. Estou aprendendo várias. Se eu pudesse errar, não errava mais, voltava para trás. Considere as afirmativas a seguir. O trecho, um caso de feminicídio, é complemento verbal. Esse período foi registrado? Não. Ele é sujeito paciente. Né? Então, nesse período, um caso de feminicídio foi registrado? Não. O sujeito do verbo começou foi citado anteriormente, é o projeto. O projeto é uma parceria, tal. Ele, o projeto, começou. É verdade. O verbo passaram concorda com o sujeito mais de 300 homens. Já passaram mais de 300 homens, verdade? E a expressão as lições é sujeito do verbo foram. E muitas foram as lições. É verdade também. A gente fica com a alternativa E. Legal? É isso mesmo? Isso, a primeira errada, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Que legal, minha gente. Então, né, deixa eu voltar aqui para minha telinha. Essa foi a resolução dessa prova da UEL de 2020. Você viu que é um vestibular difícil, né? Isso vale para o pessoal aqui de São Paulo também, né? Não é uma prova tão tranquila assim, né? Então, vá preparado, tá? Com as leituras em dia e vá com esse trabalho meticuloso em mente. Não adianta fazer leitura diagonal, não. Né? É uma prova bastante, mas bastante gostosa mesmo, se você, né, dá o valor que ela tem, dá a atenção que ela tem. Legal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por me acompanhar até aqui, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, compartilhe os vídeos para o algoritmo saber, né, que a questão de linguagem é importante para você. Legal? Muito obrigado então e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.